Hoje o tema relações familiares e seus problemas. Rapaz. Tema sensível, viu? Mas é claro, mesmo. a gente tem ela para colocar o debate, o diálogo com a gente. Simone de Molinari, toda sexta-feira, nossa colunista, psicanalista aqui no Central 98, segunda edição. Simone, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Pois é, hoje nós temos convidados especiais, né? E eu queria falar para vocês que o tema de hoje foi o seguinte: todo final de programa a gente pergunta aos ouvintes qual tema eles queriam ouvir. E a gente está abrindo o programa com uma história de vida real. E aí a gente recebeu um caso de um ouvinte que tem uma dependência familiar muito grande, fruto de uma família que exerce uma pressão muito grande, uma chantagem muito grande, e nós trouxemos esse assunto aqui hoje para falar. A gente vai falar casos de família. Tinha um programa assim, não tinha? Dá umas E brigas. exatamente. E o ambiente familiar, né? Família é a base de tudo, é o que se repete. Agora, vem da família também as nossas grandes dores, as nossas maiores críticas, os nossos maiores traumas. E aí, eu vou abrir o programa fazendo essa pergunta, né? Por que as relações familiares são tão difíceis? Quais são os maiores entraves que fazem com que a nossa relação seja tão difícil assim? Por que ser um ambiente de pessoas que nos dão amor, sentem amor, a gente sabe que podem contar com eles? Por que é de lá que a gente recebe tanta crítica, tanta admoestação, as pessoas desacreditam na gente, né? Então eu trouxe uma história, tanta solidão em família, né? Eu trouxe uma história aqui para a gente, então, abrir o programa como a gente tem feito nas últimas semanas, com casos de reais. É assim, ó. Olá, Simone, não tem um dia que a minha mãe não me critica. Por mais que eu me esforce, nunca consigo agradá-la. Ela me trata com indiferença e tem uma nítida preferência pelo meu irmão. Tudo que eu faço, ela só reclama. Nunca me senti acolhida pela minha mãe. Infelizmente, é difícil falar isso, mas é verdade. Sob o pretexto de não ter sido amada na infância, ela sempre criou os filhos de uma maneira muito fria e sem amor. Deixava subentendido que éramos fardos pesados. Fui crescendo com sentimento de culpa tão grande que me tornei hiperresponsável pelas outras pessoas. Acho que eu tenho obrigação de cuidar dos meus irmãos, cuidar da casa, trabalhar excessivamente, ser a primeira em tudo que eu faço, sobretudo no trabalho. Me sinto exausta. Minha mãe sempre me chamou de burra e falava que eu não queria conseguir me casar. Essas palavras nunca saíram da minha cabeça. Então, nem da minha agora. É, exatamente, muito mas pesado. aqui é pesado, mas vocês acham que é uma coisa incomum, é difícil? Isso é raríssimo? Não é? Não é. Sobretudo eu que tenho consultório, eu ouço queixas dessa natureza com frequência. Por quê? Primeiro lugar, é difícil você conseguir falar de uma forma tão aberta quanto essa ouvinte aqui. Por quê? Porque existe um sentimento de culpa, parece que você é um matricida, né? Se você fala mal da sua mãe, parece que assim, você vai direto para o inferno. Mas quando você faz a leitura da realidade, você está contando um consultório, você tem que contar quais são as suas dores. E aí aparece com recorrência, histórias dessa natureza, onde a pessoa se sente mais apoiada do que criticada. Inclusive, essa é a minha enquete que eu coloquei lá. Você se sente, o seu ambiente familiar é um ambiente onde você se sente mais acolhido e mais apoiado? Ou é onde você se sente mais criticado com aquela falação na sua cabeça, ou é um ambiente neutro que as pessoas nem se importam e não tá nem aí, não interferem na sua vida? Porque às vezes você fala, tem hora que eu me sinto assim, mas é o resumo da ópera, né? O que conta é o todo. Tem gente, João, que esconde determinadas decisões de vida da família para não receber crítica. Fala assim, eu vou pedir demissão, mas eu não vou contar para minha família, não, porque eles vão falar tanto na minha cabeça e vão falar tanto para eu não fazer, que eu prefiro fazer primeiro e contar depois. O que significa isso? Significa que o ambiente vai receber mais crítica do que apoio.
É interessante isso, e eu fico pensando, mas antes, deixa eu chamar os nossos Claro, amigos pra claro, roda. vamos lá. Eu quero a sua opinião, gente. Vai mandando aqui no nosso WhatsApp, claro, 99316-9898 ou no nosso YouTube 98 Live. Ô Cici, eu fiquei pensando, né, no primeiro tema, eu tenho uma pergunta, mas eu sou totalmente ao contrário, né? Vou me colocar na situação. Nessa situação do emprego, por exemplo, vamos dar esse exemplo. Eu não consigo fazer as coisas sem antes jogar na minha família. Eu converso com minha mãe, com meu pai, eu tenho 2 irmãos, e converso com meus 2 irmãos. Mesmo não indo na linha do que eles falam, né, a decisão é minha, mas eu tenho que ouvir para ouvir realmente, sim, os prós e contras dessa minha escolha. Mas então é porque você está inserido num ambiente familiar que te é favorável e que te falam. Porque, por exemplo, e aqui nós não estamos com caça às bruxas e falando mal da família, não. Mas, por exemplo, algumas vezes na minha família eu já escondi decisões a despeito de não ser me imputado medo. Por exemplo, assim, gente, vou viajar e tal. Nó, cuidado, hein? Aconteceu um acidente. E aquilo ali vai ficar talvez marcado e eu não quero ouvir aquele tipo de situação que, embalada no zelo, acaba transferindo para você um medo que é da pessoa. Isso é muito comum. Eu tenho um medo, eu transfiro esse medo para você através de um pseudo cuidado e falo, olha, João, cuidado, faz isso, pode ser muito perigoso. Você acha que eu vou... eu escalo, né? Eu já escalei o Pão de Açúcar, o Cristo e tal. A gente que escala sabe que é super seguro. Sim. Mas tem risco? Claro que tem risco, como tudo. Aí você conta previamente em família, o que vem? Nossa senhora, eu tô achando que você pode cair lá de cima. Vem ideias catastróficas que às vezes você não quer lidar com aquilo. Então, você não conta em família. Só que isso é uma coisa pequena, é uma coisa ou outra, porque na maioria das vezes é um ambiente que você pode contar. Agora, tem famílias que na maioria das vezes você não pode contar nada, porque estimula o medo, fala assim, mas você vai fazer isso? Eu recebi aqui uma história da semana passada que o rapaz foi convidado para modelo, né, para fazer umas fotos e tal, contou para a mãe super feliz, falou, fui convidado, alguém na rua me chamou para ir fazer parte de uma agência, eu fiz umas fotos, recebi uma grana legal. A mãe, mas você não tem beleza para isso, não. Que isso? Mentira. Verdade, a pessoa contou, escreveu aqui. Mas então... Mas acontece, acho que é porque a gente tem muito aquela coisa de fazer a romantização da relação da mãe com o filho, da família, como se tivesse que ser tudo perfeito. E a gente, às vezes, até, Simone, se eu não posso estar errada, mas parece que a gente, às vezes, nem quer acreditar que possa existir, por exemplo, uma mãe ruim, um pai ruim, um filho ruim para pai e mãe. A gente fica assim, não, é porque fulano tem algum problema, é porque não sei o quê. E às vezes a pessoa tá ali realmente só com uma intenção de prejudicar o outro mesmo, de colocar para baixo. E a gente parece que quer ver de longe e falar, não, isso não é possível, isso não é realidade. Será que aconteceu? É mais ou menos a reação. A mãe falou isso pro filho, é mesmo? E falou. Perfeito, Carol. Você foi no cerne da questão. E tem as duas coisas, tá? Tem o ambiente familiar, onde é feito de maldade mesmo, com o intuito de desmerecer. Infelizmente, isso existe. E tem também aquele que fala, vamos dizer, sem querer, falou no SUS, falou sem maldade. Mas o sem querer também magoa. O sem querer também ofende. O sem querer também cria traumas. Então, é igual no direito, não tem aquele crime que um é culposo, um é doloso, um é com intenção, o outro é sem, um tem atenuante, um tem agravante. Nas relações familiares e interpessoais também é assim. E o efeito pode ser o mesmo, né? Às vezes você cometeu um crime, só que ele não foi doloso, ele foi culposo, tem atenuante, tem agravante, mas na verdade você, aquela vítima ali, já foi, né, morreu. Então aconteceu, de fato, um crime ali, um problema mesmo que tenha sido não intencional. Então, essas relações, e quando vem de família, cria na gente cicatrizes que muitas vezes na vida adulta são cicatrizes que ainda sangram. Mas
Mas essa questão de falar, é só pra gente entrar um pouco nessa seara, vocês não têm na cabeça de vocês que na família a gente tem uma certa imunidade pra falar o que quiser? Isso eu falo por quê? Porque na vida, às vezes, você não vai receber esse outro lado de um amigo ou de outra pessoa. E aí, chega na família, o pai chega assim, eu sou seu pai, eu falo o que eu quiser. Você está fazendo uma pergunta ou você está fazendo uma afirmação? Eu estou fazendo uma afirmação, mas jogando pra você. Você não acha que tem essa... Então, você acredita nessa vertente? Eu acho já que é o contrário também. Muitas vezes você acha que a pessoa pode falar sob a justificativa, um salvo-conduto de ser pai e mãe, está autorizada a falar o que quiser? Não só pai e mãe. Eu usei o exemplo do pai porque irmãos, qualquer um. Tanto que sim, por isso que a gente tem muitos atritos familiares. Porque as pessoas não dosam mesmo, não. Pô, eu sou seu tio. Mas tem o contrário também, João. Seu correto? Você acha isso? Eu tô falando assim, que pra mim, isso não é que é correto, mas a pessoa ali tá ali também tem que saber ouvir. Mas claro, chamar o menino, você não tem beleza pra ser o modelo. Isso aí não... Sabe, tem que dosar, mas ali você tem a prerrogativa pra você discutir a mãe achar que o filho não é bonito. Aí você acha, porque a verdade não tira o teor da agressividade. Eu acho que tudo é a maneira como a pessoa fala, sabe? Como ela se expõe. Não é o problema, não é você falar aquilo. Tem coisas que desnecessariamente. Nesse caso aí, por que vai falar isso? Não ia mudar em nada. Não precisava, às vezes, expor uma opinião que... Mas parece que a pessoa fala no susto, Carol. Às vezes não tem o teor de maldade. Mas aí, Simone... Não tem filtro. Se você percebe também, pode pedir desculpas, né? Mas eu acho também que tem o contrário do que o João fala. Às vezes você sente ali que você tem um passe livre porque é sua família, mas também tem o contrário. Eu não vou falar aqui pra não criar uma relação ruim, porque senão o clima dentro de casa, ou com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, vai ficar difícil. São pessoas que, entre aspas, eu me sinto aqui obrigado a conviver pelos laços sanguíneos. Então... eu vou tentar pisar em ovos, vou tentar agir de uma outra forma, mas fica guardando aquilo ali para a pessoa. E às vezes isso vai resultar num problema ainda maior também. Ô, gente, eu vou contar para vocês uma cena que eu presenciei, tá? Insólita, porém verdadeira. Fui eu a um aniversário... pouquíssimas pessoas, poucos amigos e poucas famílias, assim, no máximo 10 pessoas. Aí cantamos lá o parabéns, foi uma coisa mais cedo, dia de semana, foi exatamente no dia do aniversário da pessoa. E aí cada um deu uma palavra lá, falou rapidamente sobre a pessoa, te desejo tudo de bom. Acabou que foi puxando, uma pessoa pegou a fala, aí a outra falou, também desejo isso, a outra, eu desejo que você realize aquela viagem que você tanto quer, e tal, tal, tal. Aí a tia falou assim, eu desejo que você fique 10 quilos mais magra, que você tá muito gorda, minha filha. Ô, gente, foi tão constrangedor. Foi tão constrangedor. Aí ela deu uma gargalhada no final. E o resto do povo, tipo... O resto do povo arregalou o olho. Ficou assim, incrédulo, absurdado, com tamanha delicadeza, porque isso é o que é uma opinião dela, isso não é um desejo que se faça, ninguém está perguntando. Isso assim, foi falta de bom senso, completamente inconveniente. Então, assim, em família, os amigos todos ali falando palavras edificantes, propositivas, e a família me solta essa. É uma situação complicada. Família, laços consanguíneos, como é que resolve? Você tocou num ponto aí, Simone, que às vezes é aquela questão que a gente estava falando entre ter alguma intenção maldosa ou não, mas que tem muita gente que parece que não tem bom senso, não tem senso para as coisas. Tem filtro. Exato, acaba soltando uma pérola como essa, coloca a pessoa numa situação constrangedora, cria ali um clima todo pra resolver. Foi horrível. E às vezes a pessoa fica ali naquela situação. E a pessoa como é que se sente, né? Porque essa não é uma opinião, não é um desejo que você faz pra uma pessoa naquele momento ali. E acho que em momento nenhum, se ela não pediu a opinião da tia sobre o peso dela, a tia não tinha que opinar, nem se fosse com ela no privado. E outra coisa, ninguém emagrece através do desejo da outra pessoa, não. Então era um desejo, assim, completamente equivocado. Então eu queria falar de um grande problema agora, mudando da crítica, que é dependência familiar, que é fruto de pais e mães chantagistas. E aí eu trago a história aqui, ó. Simone, namorei 8 anos e o meu noivo era doido para casar e eu também. Mas a minha mãe falava, você vai ter coragem de casar e me deixar aqui sozinha nessa casa? Ou então eu vou morar com vocês. Meu noivo dizia que não deixaria ela morar com a gente. Foi até que ele me pressionou,
para casar, pois queria ter uma família e filhos. Minha mãe falou, se você casar e me largar, vou morrer e a culpa é sua. Eu não aguentei e terminei. Fiquei com a minha mãe e tinha dias que eu deitava na cama para ver filme com ela, ela me segurava para eu dormir na cama dela, não deixava eu ir nem para o meu quarto. Em 1 ano, meu ex-namorado casou, teve filho e depois outro filhinho. Minha vida era ficar olhando e acompanhando a evolução dele nas redes sociais, imaginando que quem poderia estar lá era eu. Simplesmente eu não consegui, até hoje moro com a minha mãe. É curioso, né? Porque a mãe dela casou, teve filho, teve ela, aprisionou o filho e aí não permite, através de chantagens emocionais, que a filha tenha a história de vida dela. Então, o que acontece? É incomum isso acontecer? Nem um pouco. Eu trouxe um caso, entre vários que eu recebi, mais intenso, e aí fica parecendo que os casos menos intensos são menos relevantes. Mas qualquer tipo de chantagem, a gente fala, o abandono é a falta de zelo, de atenção, de querer aqueles filhos criados para lá. O contrário disso é a superproteção. Essa palavra não é boa, porque ela tem uma palavra super na frente e a proteção parece uma coisa boa, né? Parece. A superproteção é fruto de mães extremamente egoístas. Esse filho é meu, só meu, não é mais de mais ninguém. Eu faço isso para ele, eu arrumo isso para ele, eu coloco isso para ele. Teve no início do ano, naquele começo do programa da Globo, Big Brother, tinha umas vinhetinhas e teve um que virou meme e eu vi isso na rede social. O cara querendo entrar mandou um vídeo assim, lá dentro do programa eu vou ter que encontrar quem vai ser minha mãe, porque eu sou criada assim, minha mãe põe a comidinha no prato para mim, arruma a minha caminha, faz isso, eu sou o filhinho da mamãe. E engraçado que ele vendia esse mote, assim, essa vinheta, como uma coisa boa, eu sou o super cuidado, eu sou o legal, eu sou... Então, trate e-mails, algum colega meu, de fazer isso por mim, porque foi assim que eu fui criado. Então, é interessante, porque essa superproteção, ela faz a pessoa se sentir merecedor de todas as deferências, merecedor de ser tratado como um rei ou uma rainha. E tinha que arrumar alguém lá dentro para fazer por ele o que a mãe fazia, né? Eu vi, nem sei se a pessoa entrou, não entrou, eu realmente não vejo o programa. Mas essa vinheta, ela viralizou nas redes sociais, eu vi através das redes sociais. Mas nem precisa de ir nas redes sociais para ver isso, não. A gente vê isso há muito tempo. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu terminei meu namoro porque o namorado não queria uma namorada, ele queria uma mãe. Ele queria que eu fizesse tudo para ele queria... Então, existem mães super protetoras e existem mães extremamente chantagistas que não permitem que os filhos vão viver a vida a despeito de falar, eu tô tão sozinha nessa casa, quando eu tinha vocês aqui dentro eu era mais feliz, agora eu engatei uma depressão que não cura mais. Aí na hora que vai no médico para tratar a tal depressão incurável, aí vai junto com a mãe, vai os 2 filhos ou a filha, porque a mãe chama todo mundo para contar para o médico como que sofre, é um drama que é levado, uma carga emocional tão grande na vida desses filhos, que o filho não consegue seguir a vida sem ter sentimento de culpa, não, porque se ele sair de casa, ele pensa que a mãe vai morrer, ele quer carregar isso? A menina preferiu não casar e não seguir a vida do que deixar lá a mãe morrer. E a mãe está vivíssima, fazendo tudo, tendo os filhos dela, fazendo tudo, e a filha parou a vida dela. Então, isso é outro problema familiar grave, sério, que a gente recebeu aqui relatos na semana passada de uma moça que falou, a minha mãe me fez dependente dela, já fez o meu pai dependente, agora me fez dependente, eu tenho emprego, tenho condição de morar sozinha, mas o meu sentimento de culpa não deixa. Então, gente, é muito grave quando o seu pai ou sua mãe faz chantagem, colocando nas suas costas um peso que não é seu. Aí, a gente
ouvindo aqui. É difícil a gente falar sobre relações familiares. Sim. Sempre achei um tema muito complicado, porque é aquilo que eu falei, a gente fica até às vezes naquela obrigação de, nossa, eu tenho que me dar bem com a minha família, eu tenho que gostar de todo mundo, eu tenho que fazer o possível para não criar climão, mas tem aquilo que o João falou também, minha família eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser e azar. Se der problema, depois a gente resolve. Tem no chat da Felicidade aqui, quando a Simone chegou, o Francisco mandou: cheguei para minha consulta. Ai, meu Deus do céu. E tem participação aqui também, olha só. O nosso ouvinte falou: Simone, minha namorada disse que sou narcisista, mesmo mostrando não ter traços. Porém, tenho estudado sobre o assunto e percebi alguns traços nela. Como faço para ela reconhecer? Ela é terapeuta. Help! Uai, o negócio aí tá um achando que o outro é narcisista. Acho melhor vocês ir para uma terapia de casal. Porque se a relação tá doente, é curioso perceber que pessoa saudável não fica muito tempo em relação doente, né? Então, os papéis se revezam, às vezes fazendo uma pessoa achar que é a outra. Você já viu que o egoísta sempre xinga o outro egoísta de egoísta para continuar recebendo? Então, é uma coisa muito interessante. E falando em egoísmo, chegou a pergunta aqui, ó, da Elaine. Ela falou assim: fale um pouquinho como se comportam as mães egoístas. E eu achei interessante essa pergunta, porque é tão difícil a gente detectar o que é o egoísmo de uma mãe, né? Eu ia perguntar isso, de qual e forma aí, o egoísmo? Dá para você ver, ó, alguns pontos aqui. É desconectado das necessidades do filho, preocupam mais com as suas necessidades do que com a necessidade do filho, tem dificuldade de acolher, são mais frias, são competitivas, prefere atenção para si. Você já viu, o aniversário é do filho, mas quem vai mais parece que é o aniversário é da mãe, porque rouba atenção. Tem muito disso, assim, tem uma impaciência muito grande, alta agressividade, chantagista, abandona o filho, mas assim, o abandono não é um abandono clássico, né? É aquela coisa assim, aquela dificuldade do acolhimento. Então, primeiro são extremamente críticos, geralmente tem fala, né, que quer chamar a atenção, tem falas que falam assim: nossa, não conta mais comigo, não. Tudo que eu falo com você, você fica com raiva. Então, é aquela espécie de disputa. É aquela coisa que muito acontece, que já descrito por Freud, né? Que a mãe, quando não consegue administrar bem essa situação com a filha, vê na filha a juventude que ela já não tem mais. Então, critica, disputa, tem ciúme da filha com o pai. Isso é muito comum. Então, tem, assim, uma dificuldade no acolhimento, pensa só em si. É uma questão difícil de detectar, porque a gente olha e, como a Carol falou no início do programa, romantiza essa relação e projetam nos pais o que a gente gostaria que eles fossem e não o que eles são na realidade. Quando a gente descobre, a gente tem, assim, uma decepção muito grande que deriva dali, uma dor muito grande, e você ter que falar assim: poxa, não é possível. Tem um relato aqui, que eu queria aproveitar, dá tempo, é rapidinho, Dá. Carol, eu leio aqui, que é o seguinte, olha, Simone, perdi uma filha quando ela tinha 3 anos de idade. Imagina só, hein? Que eu presumo que deve ser uma das maiores dores da vida, o pai perder o filho, né? E não o contrário, que é o natural que a gente imagina. Havia acabado de me separar, estava morando sozinha. Na época, minha filha mais velha estava com 5 anos. Então, uma filha de 5 anos, uma de 3 que faleceu, e a esposa, e a mãe, né? Após o falecimento da minha filha, mesmo com muita dor, resolvi não parar de trabalhar, mas não conseguia fazer nada em casa, minha casa era toda bagunçada. E os amigos ligavam tentando me consolar, me chamava para sair, tentando me animar. Agora, a minha mãe me ligava todos os dias, mas não falando uma palavra de apoio. Ela chorava tanto no telefone que eu tinha que consolar a minha mãe. Os meus irmãos iam só nos finais de semana me ver, mas parecia que era obrigação, porque ficava meia hora e mesmo assim só no celular.
Eu sabia que a minha família estava sofrendo também, mas eu não me sentia amparada por eles. Uma amiga que tinha a chave da minha casa ia até lá. Quando eu não estava, limpava a casa, lavava minhas roupas, abria a janela, colocava flor, abria a cortina, guardava meus sapatos e deixava um bilhetinho. Eu me senti muito mais amada por essa amiga do que pelos meus familiares. Eu senti o chamado solidão em família. Gente, outra história muito comum, não dessa natureza tão catastrófica da morte de um filho, mas quantas vezes você conta uma coisa para o seu irmão, sua irmã, sua mãe, a resposta é assim: ah, minha filha, confia em Deus, ou então, ah, vou rezar para você que vai dar tudo certo. E aí, você conta para um amigo, o seu amigo fala assim: mas vamos pensar aqui, será por que aconteceu? Você acha que tem alguma forma de eu poder te ajudar? Você acha que se você fizer isso, eu posso aliviar, eu posso contribuir de alguma forma? Parece que a pessoa está mais empenhada em te ajudar a resolver do que a sua família, que está assim, ah, pelo amor de Deus, mais problema. E nesse caso, olha como que o caso termina. Depois de um ano, eu tive que ouvir do meu irmão o seguinte: até hoje você está chorando por causa disso? Ou seja, zero só cuidado, terminar, né? Com a cereja do bolo, né? Depois de um ano, a irmã ainda não pode chorar porque perdeu a filha. Então é assim, é muita insensibilidade. E essa solidão em família, quem nunca degustou em algum momento uma solidão em família? Não é incomum.